Muito bom. Bom, coloquei essa música pra gente começar essa segunda boa. Essa música chama Um Novo Dia pra Recomeçar, do Márcio Alma. Olha que bacana, né? Eu gosto de trazer essas músicas que tem uma mensagem bonita. Bom dia, Osilane, querida. Trazer uma mensagem, né? Tão bom. Essas músicas que às vezes tem música com instrumental ótimo, com um monte de coisa boa, mas não diz nada, né? E essa aqui ela fala, a gente tem um novo dia pra recomeçar. Olha que coisa boa. A gente tem aí uma semana inteirinha pra recomeçar, né? E às vezes parece clichê, a gente fala das coisas e fala, ah, mas isso é clichê, ok, né? Mas quando a gente se aprofunda mesmo, né? E fala, poxa, eu tenho um dia inteiro pra fazer diferente. E sabe que quando a gente quebra as coisas assim, né, em dias, né, em fatias menores, fica muito mais fácil de eu me perdoar, fica muito mais fácil de eu dividir as minhas metas. Não é assim, gente? Pensa comigo, né? Quando eu faço, sei lá, eu sou mãe, né, de pequeno, então vou pegar esse exemplo. De repente você faz alguma coisa no dia anterior ali, com o filho, que não, ai meu Deus, gritei, sei lá, fiquei estressada. Se a gente pensa só naquele momento, aí parece que acabou, acabou. Já fui uma mãe horrível, eu sou uma mãe horrível, não é? Mas se eu pensar que eu tenho um novo dia para recomeçar, tá aí. Eu posso decidir o que eu faço. Se eu faço diferente hoje, se eu me desculpo, se eu explico para ele porque eu fiz aquilo. Eu tenho uma série de coisas que eu posso fazer, né? Então a gente tá muito focado nisso. Muito focado e focada que a gente tem outras oportunidades de corrigir, de fazer melhor, de evoluir, né? E tá tudo bem. Tudo bem eu ter errado todo o passado. Posso ter errado o passado inteiro, posso ter errado ontem, posso ter repetido o erro 1 milhão de vezes. Mas se eu acordei hoje, cara, eu tenho a chance do mundo para resolver. Olha que bacana. Não é legal pensar assim? Porque aí vai dando uma acalmada no coração, né? Seja o que for, qualquer coisa. Então, essa é a principal mensagem que eu quero deixar para vocês, né? Nada é para sempre. Tudo tem um novo dia para recomeçar. Então, bora. Se tem alguma coisa para resolver, resolve hoje, né? Precisa falar com alguém, fala hoje. Bom dia, Cá, querida. Faz hoje, bora hoje. Hoje é o dia, agora é a hora. Vai lá, resolve, conversa, faz o que tem que fazer. Tá te incomodando, tá pesando, faz o que tem que ser feito, bora. Tá bom? Então vamos lá, minha gente. Antes de qualquer coisa, antes de começar no tema aqui, bora respirar? Vamos chegar nessa semana? Então, ó, a gente vai fazer uma respiração diferente hoje. Gostei. Lembrei aqui e vou fazer com vocês. Essa respiração chama suspiro fisiológico. O que acontece? Essa respiração ela é muito bacana para nos ajudar a sair, por exemplo, de uma crise de ansiedade. Quem tá na Mentalize Realista teve pelo menos 2 aulas ali de ansiedade no meio das lives, mas a gente está preparando um conteúdo para esse ano específico para ansiedade, porque a ansiedade tá aí. Ela é boa, ela faz parte do nosso sistema, assim como a tosse, né? O meu corpo ele faz a tosse para colocar para fora uma coisa que não tá bacana. A ansiedade também é bacana. Agora, o que causa ansiedade que não é tão bacana. Então, a gente vai aprender essa respiração, suspiro fisiológico, ó. Vai puxar 2 vezes pelo nariz, assim, ó. E vai soltar. E o soltar, ele é mais lento, tá bom? Quando puxa o ar, enche o peito o máximo que você puder. Então, faz comigo. A gente vai fazer um ciclo de quatro vezes, só para vocês começarem a sentir como parece mágica no corpo, tá bom? 4 vezes. Então vai lá, puxou. Fizeram comigo? Quem fez comigo
se quiser colocar aqui, tá? Mas observem o seu corpo, tá? A ideia aqui não é nem que vocês tragam, é que vocês sintam. Então, ó, observe o seu corpo. Parece que alguma, né, você recebe uma carga, realmente assim, você recebe, começa a sentir diferente imediatamente. A indicação é fazer ciclos de 20 a 25 vezes. Quando você faz esse tipo de respiração, tem todo um movimento fisiológico e neurológico que acontece que te coloca num estado de calmaria. Bacana, né? Ó, isso aqui são pílulas de conhecimento, de cura. Tudo que a gente precisa tá no nosso corpo, gente. Tudo, absolutamente tudo. Toda a cura está no nosso corpo. Por isso que quando você passa por um processo terapêutico, muita gente... Ó, que linda, a Joyce colocou. Leveza. É isso mesmo. É uma sensação nessa região aqui, ó, de relaxamento imediato, assim. E olha só... quando os terapeutas falam, né, te ajuda no processo de cura, e, né, às vezes parece, né, muito, nossa, mas será que é sensacionalismo? Sabe por quê? Porque a cura tá em você. Todas as dores estão em você e todas as curas estão em você. Olha lá que legal, a Deia colocou, fiz a respiração, muito bom. A Lu colocou, bom dia, equilíbrio, isso aí, é isso mesmo. A gente começa a voltar, né? Outra coisa importante, hoje, na aula de hoje da Mentalize e Realize, essa aula foi preparada com muito carinho. Essa aula de hoje, à noite, ela vai ser uma aula que vai definitivamente nos ajudar a colocar as metas, né, na vida, pra vida, saírem do papel e acontecerem. A meta a gente fez um monte de vezes no ano passado, agora a gente vai fazer essa meta acontecer, então a gente vai entender quais são os artifícios na vida que vão nos ajudar a executar essa meta, a fazer a meta acontecer de uma forma leve e natural. O que mais? Como que eu posso ajudar? Então, vai ser muito gostosa a aula, vai ter muita informação, assim, informação prática, sabe? Coisa pra gente usar no dia a dia. Vocês vão contar com o apoio de um exercício, vocês vão contar com um apoio super bacana do próprio grupo. Então tem muita coisa gostosa, muita coisa bacana hoje à noite, pra definitivamente a gente fazer um 2024 diferente, tá? Até, ó que legal, a Ká colocou, ansiosa pro encontro da noite. Podem ficar mesmo ansiosos na expectativa, porque vai ser muito gostoso. E aí, inclusive, né, lá a gente vai falar um pouquinho dessa respiração, vai falar de uma rotina matinal que vai te ajudar a conquistar todo o restante, que vai te ajudar a sair de um dia que... Porque a vida tem, né, altos e baixos mesmo, mas vai te ajudar no dia que você estiver no baixo e vai acelerar quando você estiver lá em cima, para você alcançar seus sonhos, suas metas e tudo mais. Então, quem não tá na Mentalize, corre, entra no link da bio, vai lá, se cadastra e à noite esteja com a gente. Quem já tá na Mentalize, despertador aí, ó, pra 8 horas da noite não perder nada. E agora, já que a gente tá falando de toda a parte da meta, de fazer, de acontecer... que linda, Lu, preparando para receber boas energias, muito bom. Agora vamos falar o que faz, né? O que nós fazemos que acaba destruindo os nossos sonhos? Será que tem alguma coisa que a gente acaba fazendo e destrói nossos sonhos? Será? Mendes, bem-vinda. A Lu colocou aqui, também são minhas palavras. Que bom que você tá aqui, querida. Será que a gente tem esse poder de destruir os nossos próprios sonhos? Como é que a gente faz isso, né? Poxa, a gente tem lá todos os sonhos, todos os desejos, demora pra conquistar. Quem esteve com a gente nas aulas vê que a gente vai lá e faz as metas, e é demorado, eu tenho que escrever, e aí eu vou lá e jogo tudo pro alto. Ih, caramba, será que eu faço isso? Fazemos, né? Fazemos porque muitas vezes a gente dá ouvido pro mundo, muitas vezes a gente vê e compara, né, a nossa vida com alguém que está um pouquinho à frente, sem perceber o que essa pessoa passa também, a gente só vê as vitórias e acha que não vai chegar lá. Então aqui a gente listou 12 coisas que podem, que coisa boa, Mentalize e Realize está aqui com a gente, nós somos uma equipe agora, então é muito bacana. Tem sempre alguém aqui agora que vai entrar como Mentalize e Realize, e essa comunidade está crescendo, minha gente, muito bom. Bom dia, Mentalize e Realize. Bom dia. A Carlene tá aqui, das Marias. Muito bom. Bora lá.
12 atitudes que podem destruir os nossos sonhos. Então, assim, a gente contou com o apoio do nosso mentor, nós temos um mentor, né, que é onde a gente capta um monte de informação para trazer para vocês. Então, essas informações são baseadas numa apostila que nós recebemos do nosso mentor chamado Romani. Então, vamos compartilhar com vocês. Primeira coisa, colocar a culpa em terceiros. Então, assim, quando principalmente culpa, né? Quando eu não sei diferenciar culpa de responsabilidade, é muito fácil eu achar que foi o outro que me atrapalhou. Então, quando eu coloco a culpa da não realização em terceiros, a chance de dar ruim é muito grande. A chance de eu destruir os meus sonhos é muito grande. Sabe aquela coisa de... Nós fazemos, tá? Todos nós fazemos isso. Não posso agora porque eu sou mãe. Eu não posso porque o meu trabalho não permite. Meu trabalho é tão puxado porque eu acabo trabalhando fora do horário muitas vezes. A culpa tá sempre lá. Meu marido não me apoia, não tem jeito. Então, assim, eu acho que a culpa tá sempre lá de eu não conquistar as minhas coisas. Esse é o primeiro grande erro. Depois ficar dizendo e me comportando como se eu não conseguisse fazer. Você vai ver que todos eles estão atribuídos, todos eles estão de mãos dadas, os 12 erros ali, né? Mas então eu fico dizendo e me comportando como se eu não conseguisse fazer. E em outras aulas aqui, aulas lives, né, a gente já falou sobre isso. Toda vez que você pensar em dizer eu não consigo alguma coisa, né, substitui por eu não quero. E sente o que vai acontecer no seu corpo. Então assim, eu não consigo entrar na live, por exemplo. Substitui e fala, eu não quero entrar na live. Assume essa responsabilidade. Porque daí ou você vai dizer, tem algum lugar meu que não quer mesmo. De repente não quero acordar cedo e entrar na live. De repente eu quero acordar no horário e tá tudo bem. Sempre tá tudo bem. A partir do momento que você se empodera disso. Né? Então quando você traz, o quero é muito forte. O quero, ele é a responsabilidade. O consigo, não consigo, ou eu preciso de alguma coisa... Aí ele é a culpa, né? E a culpa nunca é bacana. Então, eu não quero aquilo, ou eu quero aquilo. Então, esse não consigo, tira do seu vocabulário e substitui por quero ou não quero. E você vai ver o poder disso. Acredite que a pessoa que acredita que pra você as coisas são mais difíceis. Vocês já conversaram com alguém que fala tudo pra aquela pessoa, tudo dela é pior? Tudo dela é pior, tudo dela dá errado. Não, mas a doença dela é pior. Não, mas a família dela é pior. Não, mas o filho dela, nossa, o filho dela dá o maior trabalho. Muito mais do que o seu. Você já ouviu isso? E aí, de novo, tá, gente? Desses errinhos, todos nós fazemos um pouquinho. Mas a gente tem que se policiar pra reduzir, né? Dos 12, se eu fizer um no dia, né? Tudo bem, tá perdoado. Agora, será que a gente faz isso toda hora? Né? E isso vai me distanciando do meu sonho. Então, quando eu acredito que as coisas são mais difíceis pra mim, lembra que a mente recebe ordens, né? Quando eu falo, cara, pra mim é muito mais difícil, é como se o cérebro dissesse, tá bom, seu desejo é uma ordem. E aí ele vai tornar aquilo muito mais difícil, ele vai te deixar mais cansado, o corpo mais cansado, ele vai fazer com que você só visualize as coisas dos outros como sendo mais fácil que a sua. Depois, não aproveitar a jornada em direção aos objetivos ou acreditar que o sucesso é construído da noite para o dia. A gente também faz muito isso, né? A maioria das pessoas. O que a gente faz? Fica focado no objetivo e a jornada vai acontecendo e eu esqueço de curtir. Então, por exemplo, né? A pessoa está construindo a casa dela. E aí ela foca em ver a casa pronta. Mas ela esquece de curtir, por exemplo, um domingo que vai todo mundo junto na casa para ver como é que tá ficando a obra, ou até mesmo para colocar a mão na massa. A casa tá na fase final ali da construção. Vai a família inteira para lavar a casa, para curtir, sabe aquele momento final? E a pessoa talvez não enxergue isso e ela fica acelerada, vai logo! E as crianças estão brincando, ou né, os adultos mesmo estão brincando, se divertindo. E ela tá dando ordem, você para de brincar, tem que limpar logo essa casa. Isso é esquecer de curtir a jornada, né? Aquilo é o momento. Você quer aquela casa, provavelmente para passar momentos como aquele, de curtição. Você quer aquela casa, provavelmente, para ver todo mundo rindo, para ver todo mundo brincando, para ver todo mundo se divertindo.
Só que você tá tão focado em receber a casa pronta, em, né, fazer o que você acha que tem que ser feito ali, você esquece de curtir. Isso serve pra tudo. Vocês já passaram por isso ou já viram pessoas que às vezes querem muito trabalhar em um lugar, querem muito um emprego específico, fazem todo o processo, vamos lá, desde fazer a formação necessária, arrumar currículo, tudo, fazem todo o processo, é chamado para entrevista e fica super estressado para entrevista, aí vai na entrevista, fica com uma sensação de que fez tudo errado, aí passa na próxima fase, aí nossa, mas eu acho que foi sorte, é a pessoa negativa, e o processo acontecendo, aquilo que ela tanto sonhou, e aí ela passa na entrevista, e aí ela tá tão anestesiada, ela tá tão estressada, que ela passa, entra na empresa e uma semana depois ela já normalizou aquilo. E aí ela, porque fica normal mesmo, né? A empolgação dura 72 horas aproximadamente. Então passou 2, 3 dias, ela tá na empresa que ela sonhou tanto, mas ela já tá no jogo. Olha que sem graça. Ela fez toda uma construção, todo um processo e ela não curtiu a jornada, né? Ela ficou focada lá no objetivo. Só que quando o objetivo chega, né? Sabe quando a gente chega lá no topo da montanha e fala, e aí? Era isso? É só isso. Porque todo o restante estava lá na jornada. Então, não curtir a jornada é um grande erro, né? É um grande problema e é o que pode destruir o seu sonho. Porque a jornada já diz muito sobre o processo. E se a gente não curte, a gente pode desistir dele. Pode desistir do sonho no meio do caminho. Passo 5 ali, né? O erro 5. É acreditar que as outras pessoas são responsáveis pelo seu sonho. Então a gente falou da culpa, então já tá ruim ali quando eu sinto que a pessoa ela é culpada por eu não conseguir, mas também quando eu acho que a responsabilidade é do outro. Então às vezes eu preciso elaborar alguma coisa e aí eu fico cobrando da outra pessoa. Nossa, vai ser bem que você poderia fazer isso pra mim, né? Mas você tem mais facilidade pra fazer isso, por que você não faz? Às vezes eu tenho que fazer uma planilha. Eu gosto de exemplificar, tá? Então eu tô dando exemplo de cada um. Então, às vezes eu tenho que fazer uma planilha para avaliar os custos daquilo que é o meu sonho. Só que aquela pessoa tem mais habilidade. E aí eu fico parada e fico falando, mas você tem facilidade, você poderia muito bem, isso é maldade, você não está fazendo caridade, você não me ajuda. Só que aí, até eu pedir para outra pessoa é uma coisa. Agora, quando eu entro nesse lugar de achar que a responsabilidade é do outro, aí, acabou o jogo. Porque eu cruzo os braços e acho que, ele que não fez, por isso que eu não tô conquistando. Aí acabou. Age, senta do lado da pessoa, viu? Me ajuda, viu? Me dá uma dica. Não, então eu vou fazer, você só vai me ajudando. Faz um curso, você vai aprender um negócio. O sonho é seu, o sonho não é do outro. Se ele tem habilidade, se o sonho fosse dele, ele iria mais rápido. Mas se não é, se o sonho é seu, bora, gente, arregaçar a manga e bora viver. Gente, a gente tá aqui no passo 5. Tá fazendo sentido até aqui? Me contem. Me contem, porque senão já muda o rumo aqui das coisas. Tem que fazer sentido para vocês. Tem que ser bacana pra vocês. Vou seguindo aqui, mas eu espero os comentários aqui. Me deem pelo menos um. Não, tá legal, não tá legal, não tô entendendo, tô entendendo. Depois, dizer e acreditar que você não tem tempo. Olha isso. Tá fazendo sentido, né, Lu? Que bom. A Lene colocou que sim também, muito bom. Então dizer e acreditar que você não tem tempo pro que é importante. Gente, pensa só. Essa vai doer, hein? Todo mundo, vai doer em mim também. O tempo é uma questão de prioridade. Olha lá, a Ká colocou a famosa autossabotagem. É isso mesmo, Ká. Todos eles têm a ver com essa autossabotagem. Tempo é prioridade. E tudo que eu falo na live, tudo que eu falo, que a Flavinha fala, de verdade mesmo. Quem me conhece sabe, eu volto e assisto. Porque são coisas que a gente precisa ser lembrada sempre. Por isso que a gente fala, inclusive na Mentalize e Realize. O que é a Mentalize e Realize? O que é a comunidade? A comunidade é para te lembrar, né? É para te lembrar sempre, sempre, todos os dias do que você tem que fazer. E é para me lembrar, e é para lembrar a Flavinha. Por isso uma comunidade, por isso tanta coisa, por isso tanto evento. Porque se diariamente a gente não tiver essa força,
nessa energia, essa troca de energia, a gente esquece. Então, quando eu falo aqui, ó, dizer e acreditar que você não tem tempo para o que é importante, quando eu falo para vocês, eu ouço, porque é isso que a gente faz. A gente costuma dizer, ai, mas é que eu não consigo, ai, é que eu não tenho tempo, ai, é que para mim isso não dá. Mas a gente sabe que tempo é uma coisa que a gente faz. Quer saber? Quer ver, provar isso? Entra na configuração do seu celular, não agora, senão você cai da live depois, tá? Entra na configuração do seu celular e dá uma olhadinha quanto tempo você fica no Instagram. Dá uma olhadinha quanto tempo você fica no WhatsApp. Isso é tempo. Só que a gente escolheu colocar esse tempo nessas atividades. E tá tudo bem, desde que você entenda onde você colocou o seu tempo. Desde que você entenda que você priorizou dar uma zapeada no Instagram. Tá tudo bem, não tem ninguém controlando a sua vida, tem só você. O que não vale é colocar tempo no Instagram e depois ficar falando, eu não tenho tempo pra nada, eu não tenho tempo pra o meu sonho, eu precisava fazer, eu precisava fazer uma planilha de custos, blá blá blá. E aí eu falar, mas essa vida é muito complicada porque não sobra tempo, o dia precisava ter 72 horas. Se o dia tivesse 72 horas, você ia pedir 86. Porque é assim que funciona. Porque o tempo é o mesmo para todo mundo. O que eu priorizei fazer naquele dia? É isso, ponto. Não tem outro caminho. Tá bom? Faz sentido, né, gente? Essa do tempo dói, né? Dói o coração, né? A gente fala, não tô ficando tanto com os meus filhos. Aí você vai lá e vai dar uma olhadinha no Instagram. Você fala, dediquei algumas horinhas do dia pro Instagram que eu poderia estar no chão com a criança. Né? E por que é legal isso? Porque daí é clareza. Quando você olha isso, você percebe, não é para ter culpa. De novo, tô falando desde o começo da live. Não é para ter culpa, mas é para trazer isso para a realidade. Tem que olhar isso como uma responsabilidade. Entende? Porque quando eu tenho clareza e quando eu trago isso como uma responsabilidade, eu decido o que fazer. Isso, a Flavinha colocou, né? Eu acho que é a Flavinha que tá aqui na Mentaliza. A gente nem sabe mais, que agora tá todo mundo conectado na Mentaliza ali. A partir da clareza, podemos ajustar. Olha só. E aí a Flá colocou. E não deixar passar anos para olhar para trás e se arrepender. É exatamente isso. O grande lance, né? De tudo isso aqui que a gente tá falando, por exemplo, olhar lá o Instagram e ver quantas horas eu fiquei, é você poder fazer melhor no dia seguinte. A gente começou, quem tava no comecinho da live viu, a gente começou com uma música que chamava Um Novo Dia para Recomeçar. E a música falava sobre isso, né? Hoje eu tenho um novo dia para recomeçar. Então o que acontece? Olha, poxa, tô ficando muito tempo no Instagram. Amanhã ou hoje mesmo eu tenho um novo dia para recomeçar. Ponto. É isso. Essa clareza, ela me adultece, é o adultecer. É o olhar e falar, tá bom, 1, 2, 3, vou fazer diferente hoje. E ponto. Não ficar se culpando. Próximo passo aqui que pode acabar com o nosso sonho, né? Dizer e acreditar que você está cansado. A gente tem esse costume, né? E quanto mais eu falo que eu estou cansada, mais cansada eu fico. Porque o nosso cérebro, né? A programação neurolinguística, o comando que eu der, o cérebro vai dizer, ok, o seu desejo é uma ordem. Tem uma região do cérebro que vai dizer, ok, seu desejo é uma ordem. Bom dia, Gi, um ótimo dia. E aí você assiste o finalzinho depois lá nas mídias, tá bom? No Instagram. E depois teremos uma super novidade. Depois, o outro passo. Ofender e falar mal das outras pessoas. Olha só. Quando eu faço isso, né? Quando o que eu olho no outro tem muito a ver com o que eu gostaria de ter. Ou tem excesso em mim, ou eu gostaria de ter. Né? Então, qualquer coisa que eu repulso em alguém que eu estou observando, muitas vezes eu tenho em mim. Então, toda vez que eu ofendo e falo mal de outras pessoas, é como se eu enxergasse uma parte de mim ali naquela pessoa que eu não gostaria de ter, mas eu tenho. Ou que eu gostaria de ter e não consigo ter. Então,
Tem uma frase assim que eu falo muito para as crianças aqui. Eu tenho dois, né? Para quem não sabe, eu tenho gêmeos e eles vivem um falando do outro, porque o outro fez, o outro fez. E aí sabe que é a frase que eu mais falo aqui em casa? Cuida da sua vida. Para eles. E aí agora eu tô falando aqui para vocês e tô falando para mim, porque eu falo para vocês, eu me vejo aqui nessa telinha. Olha, hora que a gente pensar, você pode até começar a verbalizar, olha para o outro ali, você vai falar do outro, seja o outro que convive com você, seja o vizinho, seja qualquer outro, alguém que é de repente um concorrente, de repente alguém que está em outra esfera. A hora que você pensar em falar do outro, fala pra você, cuida da sua vida. O que eu tenho da minha vida pra falar? E ponto. Porque a gente perde energia, a gente coloca energia nisso e aí, cara, a hora que outra pessoa entra e começa a colocar energia naquilo também, que vira a famosa fofoca, aí aquela vibração negativa, ela não vai chegar no outro, ela fica aqui, ó, vibrando baixo pra você. Então, ofender e falar mal dos outros não tá com nada e isso acaba com os seus sonhos. Essa é forte. Querer começar só quando você estiver pronto. E o nosso mentor querido, ele fala uma coisa muito bacana. Quem está pronto já morreu. Já pensaram nisso? Quem está pronto já morreu, né? Todo mundo que tá aqui tá em constante evolução. Essa história de querer começar quando tá pronto, isso nós que somos terapeutas, né? Eu e a Flavinha, a gente vê isso diariamente. Isso sim é autossabotagem, né? Isso é como se a minha mente estivesse ganhando um tempo. Então, sabe, eu vou fazer mais um curso. O dia que eu for para aquele lugar, eu começo. Não, porque lá eu vou ter mais espaço. Não, o dia que eu sair desse emprego. Olha a mente sabotadora. O dia que eu sair desse emprego, eu começo. Mas eu só vou sair desse emprego quando me mandarem embora. E aí é uma empresa que não manda embora nunca. Entende? Como a gente vai postergando. Não, o dia que eu me aposentar, aí eu faço. Só que você deve ter um caso aí por perto de uma pessoa que se aposentou e um pouco tempo depois partiu desse plano, faleceu. Você já passou, conhece histórias assim? Então peraí, você vai correr esse risco mesmo? Você vai correr esse risco de ser feliz amanhã, sabendo que amanhã talvez não exista? Né? Então não precisa do próximo curso, não precisa da próxima etapa. Seja o que for, você consegue começar hoje. Talvez você não consiga começar, por exemplo, remunerando. Vamos falar de trabalho. Às vezes, olha lá a carinha das Marias, a Lene mandou uma carinha. Não, ninguém precisa do próximo curso. Às vezes, você tá lá pensando, vou começar amanhã. E por quê? Porque tá pensando em toda uma estrutura, em remuneração, porque você tá comparando o seu bastidor com o palco de alguém. Você tá olhando alguém que tá há anos nessa luta, que teve que dar o primeiro passo, mas você não enxerga isso, você enxerga essa pessoa lá em cima já, e você tá se comparando com ela. Então você fala, cara, eu não sou boa o suficiente, eu não sou bom, eu vou ficar quietinho aqui. Acontece que tem alguém nesse mundão de Deus precisando da sua palavra. Precisando de uma dica, de uma coisinha que você abra a boca e fale. Às vezes não é falado, né? Às vezes é uma coisa manual, sei lá. Vou pegar um exemplo assim, bem fora da curva, só pra gente pensar em todos os sentidos, ficar bem lúdico. Às vezes eu vou fazer cachecol e vou, sei lá, doar. Mas acho que eu tenho que fazer um novo ponto, porque eu acho que tem que fazer um ponto mais fechadinho. Só que, cara, se eu fizer o cachecol e doar, alguém tá passando frio e vai usar. Ou alguém quer aprender e vai pegar o seu ponto básico, que é o único que você sabe fazer, e vai copiar. Vai olhar lá e vai contar, sabe? Coisas básicas, assim. Às vezes uma palavra que você dê é o que vai mudar a vida de alguém. Eu não sei se já saiu, tá programado lá pra sair no Instagram, uma coisa que é assim, ó. O seu óbvio é o milagre de alguém. Entende? O que é óbvio pra você pode mudar a vida de alguém. E se você for esperar o próximo curso, você pode perder essa pessoa de vista. Essa pessoa pode desistir do sonho dela porque ela não viu você começar. Você entende quanto isso é profundo? É uma egrégora, é um grupo dando as mãos. E aí o seu começar arrasta um montão de gente sem você saber. Entende?
Então não tem próximo curso, não tem próxima fase, não tem próximo nada. Quem tá pronto já morreu, né? Você só precisa começar. E como eu falei, às vezes não vai dar pra você começar, se for trabalho, às vezes não vai dar pra você começar remunerando. Tudo bem? Começa com o que você tem, começa com o que você sabe, começa na humildade, começa falando, verbalizando isso. Olha, eu tô começando com o que eu tenho, eu ainda não tenho muito, mas o que eu tenho eu vou doar, o que eu tenho eu vou fazer. Começa, gente, entende? Não vai esperar o próximo nada. E aí eu falo assim, né? Às vezes parece que é só profissional, mas não é, é casa. Eu quero comprar uma casa, o meu sonho é uma casa. Ah, então vou esperar o próximo trabalho que eu vou ganhar mais para ter uma casa. Não! Começa guardando um dinheirinho ou começa indo visitar casas. Isso a gente fala muito. O poder da visualização. Começa a visitar, vai na imobiliária, pede para ver a casa. Nossa, mas não tem um centavo no bolso para começar. Vai e observa os movimentos que o universo faz. Observa Deus colocando o chão porque você colocou o pé. Sabe? Vai, dá o primeiro passo, vai na imobiliária, vai entender. Do nada descobre que tem um financiamento que não está sendo divulgado, mas que cabe para você. Sabe? Do nada você descobre que, ó, você tem uma casa, você tem uma possibilidade, você tem um carro, você quer fazer um movimento, você quer dar o carro de entrada. Meu, coisas mágicas podem acontecer, porque não é mágica, porque é Deus, é o universo que está ligando tudo. Você já parou para pensar que do mesmo jeito que enquanto você quer doar alguma coisa, você quer começar alguma coisa, alguém está esperando que você comece, ou está esperando que alguém comece. Da mesma forma, nesse exemplo que eu dei da casa, você tá olhando só pra você e pensando assim, ai meu Deus, eu queria tanto uma casa, ai meu Deus, esse é meu desejo, meu sonho, mas eu acho que eu não vou conseguir. Você já parou pra pensar que do outro lado tem alguém falando, ai meu Deus, eu preciso tanto vender essa casa, ai meu Deus, eu preciso muito que alguém queira essa casa, eu preciso ir embora pra outra cidade, eu preciso rápido desse dinheiro pra fazer uma cirurgia. Você já parou pra pensar nisso? Né? A gente vê muito isso em aulas de marketing, de vendas. Essas aulas de vendas, todo mundo tem receio com venda, né? A maioria das pessoas falam, ai, não sei vender, ai, vendedor é tudo isso, vendedor é tudo aquilo. Mas já parou pra pensar, sempre tem alguém ofertando e sempre tem alguém precisando. Um dia eu ouvi um negócio que mexeu comigo que falava assim, já parou pra pensar se o dono do mercadinho tivesse medo de vender? Todos os mercados que você vai fazer compra, se todos os donos de mercados falassem, ai, vender, ai, não sei precificar, não sei vender, acho que eu não vou vender não. Como é que você ia comer? Como é que você ia viver? Como é que você ia tomar banho? Como é que você ia ter os itens da sua casa? E se o cara do móvel, você não mobiliou a sua casa? E se o cara lá da loja de móveis falasse, ai, não sei vender não, não vou abrir a loja não? Você já parou pra pensar? Então para pra pensar que enquanto você tá esperando ficar pronto, tem alguém do outro lado implorando pra você fazer o que você sabe fazer. Olha isso. Pensa nisso. Deixa isso o dia inteiro martelando na sua cabeça. Depois, tá acabando, viu, minha gente? Olha lá, passamos um pouquinho das 8, mas tá acabando aqui. Se você puder, fica comigo mais um pouco. Ó, e depois, acreditar que as pessoas de sucesso tiveram sorte. Ah, Deus. Sorte é outra palavra que a gente já pode riscar do nosso vocabulário. Olha lá, a Lu colocou. Conquistei minha casa, 50% foi de vendas. É isso mesmo, Lu. A Lu, é isso mesmo. Se a Lu tivesse pensado que ela não conseguiria vender os pães que ela faz hoje, a Lu não teria conquistado o império que ela tem, porque é um império. Hoje muita gente adora o pão da Lu, muita gente compra o pão da Lu para levar na escolinha, muita gente vai fazer um café da tarde, compra o pão da Lu, e com esse dinheiro a Lu foi e comprou a casa dela. 50% disso foi com as vendas da Lu. Se ela tivesse tido medo lá no começo, ela não teria começado. Olha isso, muito bom. Então aqui, né, acreditar que as pessoas de sucesso tiveram sorte. Então, ó, ponto importante, eliminar a palavra sorte da vida. Não fala mais isso, não ouve mais isso, não verbaliza mais. Não verbaliza isso e não verbaliza o contrário, porque tem gente que acha que tudo é sorte, né, do outro, e tem gente que quando olha pra si, fala muito, verbaliza, né, eu não sou sortuda, pra mim as coisas não dão certo, ai, nossa, eu sou azarada, pelo amor de Deus, gente. O nosso cérebro, ele tá esperando comandos o tempo inteiro. Quando você fala, eu sou azarada, de verdade, sabe, não acredito, eu sempre falo, não acreditem em mim, testem.
testa falar, até fica uma semana falando todas as palavras que a gente fala para não falar. Fica para você ver, a sua semana vai ser a pior da vida inteira. Então, mas não quer acreditar, não quer testar, vai procurar, tem pesquisa científica, um montão de pesquisas falando, pesquisa de PNL, pesquisa das universidades, com experimentos mesmo das pessoas, mostrando que as suas palavras mandam no seu cérebro o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí quando você fala, eu sou azarada, ai, aquela pessoa ali teve sorte, rapidamente essa região do seu cérebro ela tem a função de te proteger. O que ela vai fazer? Bom, então tá bom, se aquela pessoa teve sorte e eu sou azarada, então corta isso aqui, ela já vai mandando estímulos pro seu corpo para você se sentir cansado, cansada, para você não tentar conquistar, porque, tudo é lógico, né, no cérebro. Então, se aquilo depende de sorte e eu não tenho sorte porque eu sou azarada, logo, não vou nem me movimentar. Aí daqui a pouco você tá procrastinando, daqui a pouco você tá... não quer fazer, não consegue, mas não consigo, não tenho forças, não tenho ideia. Não tem mesmo, mandou um monte de comando pro seu cérebro, não faça. Então, as outras pessoas não tiveram sorte, elas levantaram e fizeram o que tinha que ser feito, tá bom? E importante, todas as pessoas são formadas da mesma coisa, dos mesmos hormônios, da mesma fisiologia, de tudo. Então, todas as pessoas do mundo procrastinam, têm preguiça, ficam tristes, têm dor de barriga, têm sono. Todas as pessoas são iguaizinhas a você. Não tem mais fácil ou mais difícil. Tem sim. A gente tem uma discussão social, inclusive esses dias tivemos também. A gente tem uma discussão social muito, muito grande, porque sim, algumas pessoas podem ter uma vida mais confortável. Isso sim, pode acontecer. Mas, apesar disso, o que a gente vai fazer com isso? A condição é essa. Se eu olhar para a condição que eu tenho hoje, eu olhar alguém que está acima e falar, mas aquela pessoa, a vida dela é muito mais confortável, porque ela teve pai e mãe que bancaram ela. Ok, isso é uma verdade, você não está mentindo, mas e aí? Você vai fazer o que com isso agora? Vai sentar nessa informação, né? Vai sentar, se acomodar nesse sofazinho e falar, bom, logo... Se essa pessoa teve pai e mãe que cuidou, então eu vou ficar aqui nessa condição, eu vou ficar reclamando mesmo, e a vida é isso. A hora que acabar, acabou. É isso que você quer? Eu acho que não, porque quem está na Mentalize e Realize não aguenta. Não aguenta ouvir a gente falar e ficar com esse pensamento. Então eu acredito que você que está aqui, não. Você com certeza vai buscar algo melhor. Seja qual for a sua condição hoje, você vai buscar um próximo passo. Você vai buscar um degrau acima, né? E a gente tá aqui de mão dada com você, com todos os canais abertos. Instagram Mentalize e Realize, lá tem o direct. A gente tem o WhatsApp da Mentalize e Realize, a gente tem a comunidade. A comunidade tem um investimento de R$ 67,00 por mês, que é justamente para ser acessível. Então a gente tem a comunidade Mentalize e Realize, a gente tem essas lives que são abertas, a gente tem um grupo fechado, né? A gente tem um grupo ali onde todo mundo se dá a mão, que você pode inclusive desabafar, que tem vivências, que tem um processo terapêutico ali que vai mexer diretamente no seu subconsciente. Então, estamos aqui de mãos dadas, mas tem que querer. E tem que parar de achar que o outro tem sucesso, tem sorte, tá bom? E o último é o não perdoar. E esse é forte, minha gente. Por quê? O não perdoar, já falei também isso em alguma live aqui, ou no ao vivo, já não me lembro mais, mas assim, não perdoar, quando eu não perdoo o outro, sabe quem eu não estou perdoando na verdade? A mim mesma. Olha só, seja o que for, pai, mãe, vovó, alguém que te fez mal, quando alguém me faz mal, na verdade, eu não tenho raiva daquela pessoa. Lá no fundo, numa região mais subconsciente, eu tenho raiva de mim, porque eu não fiz nada. Alguém me bateu, vou dar um exemplo, né, assim, mais claro. Alguém me bateu e eu tenho raiva daquela pessoa porque ela me bateu. Eu não tenho raiva dela porque ela me bateu. Eu tenho raiva, na verdade, de mim, porque eu não reagi. E aí isso vai servindo para tudo, né? Uma pessoa me desrespeitou verbalmente. Eu tenho raiva dessa pessoa porque ela me desrespeitou. Não é isso. No fundo, quem faz os processos da hipnoterapia comigo ou com a Flavinha,
Percebe isso rapidamente. A gente inclusive fala no final. A sua raiva não é do outro, a sua raiva é de como você reagiu, né? Ó, eu tenho um caso assim que eu conto também, de um processo terapêutico em que a avó da pessoa tinha falecido e a pessoa tinha isso, a minha avó faleceu brigada comigo, a minha avó faleceu, tenho certeza que ela estava chateada comigo. E quando a pessoa fez o processo de terapia ali, né, porque quem já passou sabe do que eu tô falando, mas na vivência você tá lá de olhinho fechado, você recupera algumas cenas, e quando essa pessoa reencontra a avó lá na mente dela, ela fala algumas coisas que fica muito claro que na verdade ela não se perdoava. Então ela fala: por que a sua avó tem raiva de você? Ah, minha avó tem raiva de mim porque ela estava doente, eu era adolescente e eu não ia visitá-la. E aí, por que você não ia visitá-la? Ah, porque eu era adolescente, eu não tinha carro, era uma cidade que não tinha muito ônibus. E ó, a pessoa vai falando e você já vai percebendo. Ela não se perdoou por não ter ido visitar a avó na constância que ela poderia ter ido na cabeça dela. Porque na cabeça dela, ela se via adolescente, não trabalhava, ficava o dia inteiro em casa, logo eu posso ir na minha avó. Mas ela não tinha carro, a cidade não tinha muito ônibus. Então você entende? A avó, talvez a avó tenha partido sem... Imagina, a avó viveu um monte, a avó sabe como é que é a dinâmica da vida, a avó sabe que não tinha ônibus. Então, muito provavelmente, essa avó partiu tranquila, nem pensou nela. Mas ela carregou essa culpa o tempo inteiro, entende? Então eu usei esse exemplo para ilustrar o perdão, o não perdão. Quando essa pessoa achava que a avó não estava perdoando ela, que a avó não estava bem com ela, na verdade ela não tinha conseguido se perdoar porque não sentiu que não ficou tanto com a avó quanto poderia. E o perdão para tudo é a mesma coisa. Eu vou e te faço mal, você não me perdoa, mas na verdade você não está se perdoando. E aí tem aquela questão, né? A raiva, o ódio é tomar veneno achando que o outro vai ser afetado. Porque enquanto eu fico naquele sentimento de raiva, eu acho que a outra pessoa tá na mesma energia, né, que eu. Eu acho que a outra pessoa também tá tipo, eu tô com raiva, ela também tá com raiva. E às vezes a pessoa nem lembra de mim. Às vezes a situação me afetou muito pela minha forma de vida. Mas muitas vezes a outra pessoa nem afetou tanto ela. Imagina, num ambiente. A minha vida era uma vida muito controlada, não tinha muita discussão. Um exemplo, tá? 2 pessoas. Então, essa primeira pessoa, a vida super controlada, não tinha discussão, não tinha muita gritaria. Então, o limiar dela, o limite dela para discussão é muito baixo, né? Falou um pouquinho mais alto, ela já chora, já porque ela não tá acostumada com isso. A outra viveu num ambiente de briga, xingo, vivia treta toda hora, sabe? E aí o que acontece? Essa pessoa, o limiar dela, o limite para ela se chatear com alguém é muito mais alto. Aí essa aqui tá chorando, achando que ela me odeia, eu odeio ela, não perdoo. Essa aqui nem lembra o que aconteceu. Nem lembra da discussão, porque para ela fala: nossa, gente, nossa, falei um pouco mais alto. Porque são formas de ver a vida. Então, se você, nesse momento, tem alguém que você precisa perdoar, pensa agora. Deixa essa pessoa vir na sua memória. Quem você precisa perdoar? Procura um jeito de fazê-lo. Vai lá e faz. Perdoar não quer dizer conversar, falar, tá? Às vezes a agressão foi muito profunda, às vezes acontecem as coisas mais inimagináveis, tá? A gente que é terapeuta sabe que vem de tudo aqui. Mas você não precisa necessariamente verbalizar para a pessoa. Escreve uma carta. Escreve uma carta. E aí o cérebro perde parâmetro, ele não sabe que você não estava com a pessoa na sua frente. Escreve uma carta para ela, lava a alma, fala o que você tem que falar, verbaliza tudo. Fala. Aí vai lá, tá leve. Aí começa a falar palavras de perdão. Eu te perdoo, eu não sei o que você viveu, por isso eu te perdoo. Eu quero distância de você. Mas eu não carrego mais você no meu coração, eu não carrego mais você na minha vida. Entende? Fala, verbaliza. E pronto, rasga a carta se você quiser, joga a carta fora. Você vai ver como você vai se sentir mais leve. O cérebro não tem condições de identificar, de diferenciar a verdade da imaginação. Então faça.
Sildete, meu amor, eu também vou ter que sair. Amores, meus amores, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Né, hoje eu me excedi um pouquinho porque a gente teve ali 12 passos e acho que era importante a gente passar por todos. Então, ó, eu agradeço por estarem aqui. Voltem lá, assistam as lives. A gente tem uma super novidade. As lives agora vão pro YouTube. O YouTube tem uma forma mais gostosinha, mais fácil de consumir, né? Então, a partir de agora, todas as lives vão migrar pro YouTube e as novas vão ficar um pouquinho no Instagram e depois elas saem do Instagram e ficam no YouTube. Então, a gente vai comunicar vocês em todos os canais, nos canais de WhatsApp, no Story do Instagram, para vocês saberem quais lives estão subindo lá. Então assistam, interajam. Aí agora eu vou virar blogueirinha, né? Ative o sininho e tudo mais pra vocês receberem, porque a gente tem muito conteúdo, muito. Gente, são mais de 30 aulas, mais de 30 lives, aulas e tudo mais que vocês vão receber lá. Então, ó, a gente vai informando, vocês vão passando para todo mundo para essa informação chegar longe. Obrigada por estarem aqui até agora. Lembrem, 12 passos que podem destruir o seu sonho. Então, volta, assiste, anota e se policia todos os dias vibra alto, vibra positivo, corre atrás do seu sonho, porque todos os sonhos se realizam. Sonhos estão sendo realizados todos os dias, a todos os minutos. Por que o seu não pode? O seu pode. E do jeito que você quer, não do jeito que o mundo entrega, não do jeito que dá, não, do jeito que você quer. O que você quer? Mas você tem que saber o que você quer. Você tem que ter o endereço dos seus sonhos, você tem que saber a cor da sua casa, você tem que saber o que bairro vai ser, você tem que saber tudo. Coloca detalhes e sonha, elimina essas 12 coisas da sua vida, vai trabalhando aí para você jogar positividade pro universo e conquistar, tá bom? Não tenha um bom dia, faça um bom dia. Um beijo.